Então, exercícios, página 39, do módulo 21, tá? Ele pede para a gente esboçar o gráfico dessas funções aí. Então, esboce o gráfico das funções reais e classifique em crescente, decrescente ou constante em cada um dos casos, certo? Vou fazer a primeira aqui com vocês, vocês tentem fazer a outra, tá bom? Então, a primeira aí, pessoal, f de x igual a menos 2. De cara, eu já sei que essa é uma função constante. Tá vendo que ela não aparece o x aqui, né? Aparece apenas o b, né? Aparece só aquele númerozinho. Então, no caso, não interessa quem é o x, você sempre vai obter o menos 2, beleza? Então, isso daqui vai ser uma reta horizontal, tá? Vai ser paralela com o eixo x e vai cortar o y exatamente no menos 2. Então, ela vai fazer isso daqui, ó. Tá? Não interessa quem é o x, ele sempre vai te levar para o menos 2. Aí você vai ter essa reta aqui, beleza? Tá? Então, ele pede para a gente classificar. Essa aqui é uma função constante. Constante. Beleza? Tá? Aqui é função g de x, tá? Então, você tem uma função g de x no item B, né? Que tem essa lei de formação, 4x menos 2. Tá? Pessoal, coloque os pontos aonde ela corta os eixos, tá? Então, onde ela corta o eixo y, tá? Quando x igual a zero, tá? Então, você vai fazer o caso em que o x é igual a zero e achar o y. Depois, você vai fazer o caso que o y é igual a zero e acha o valor do x, tá? Faça isso, marca os pontinhos aqui e traça a reta. Essa reta, a gente sabe que ela vai ser crescente, porque o A, ele é positivo, tá? Então, aqui o A, ele é positivo e eu sei que ela vai ser uma reta crescente, beleza? Desenha aí o eixo, tá? E coloca os dois pontinhos aí. Galerinha, por gentileza, a câmera tem que ficar ligada, tá, pessoal? Esqueci de falar na primeira aula, mas as câmeras elas têm que ficar ligadas, tá? Só quem tá com problema de câmera, e aí tem que me avisar aqui no chat, tá bom? Então, quem puder, pessoal, por gentileza, habilitem as câmeras aí. Ok, Lívia. Ok, Miguel. Ok, Matheus.
Galera, então, fizeram aí? Então, aí, quando o x for igual a zero, o y vai ser menos 2. Então, aqui, para x igual a zero, a gente vai ter o y menos 2. Certo? E quando o y for zero, pessoal? Aí você resolve a equaçãozinha do primeiro grau. 2x é 4x menos 2 igual a zero, né? Então, vai ficar 4x igual a 2. Ou seja, x vai ser igual a 2 dividido por 4. Ou seja, x vai ser igual a 1 sobre 2, que é meio, né, pessoal? 1 sobre 2 é metade. Então, ó, quando o y for zero, o x vai ser igual a meio. Beleza? Jefferson, é obrigado a escolher os pontos que corta o eixo x? Não, não é obrigado. Qualquer 2 pontos já serviria, tá? Mas vamos escolher, por enquanto, os pontos onde ele intercepta os eixos y, porque mais para frente a gente vai usar isso, tá? Então, quando o x for zero, o y vai ser menos 2. Então, 0 e menos 2. Aí eu vou ter esse pontinho aqui, tá? Agora, quando o x for meio, onde está o meio, pessoal? Está aqui, ó, entre o 0 e 1, tá? Quando o x for meio, o y vai ser 0. Não vai subir e nem descer. Vai ficar exatamente aqui, ó, tá? Certo? Na metade, tá? Entre o 0 e o 1. E aí você vai ter a sua reta. Tá vendo que ela vai ser crescente, né? Então, só relembrando, pessoal, aqui ela sempre vai cortar o eixo Y no B, sempre, tá? Então, aqui sempre vai ser o B, sempre. E esse pontinho aqui sempre vai ser a raiz, tá? O que é a raiz? É o valor do x que faz a função dar zero, tá? Isso é raiz de função, que a gente viu na aula passada. Para você encontrar a raiz de uma função, você vai igualar ela a zero, sempre, beleza? Então, cortou, olhou para a sua função, tá? No caso aqui, o b é menos 2, você sabe que ele vai cortar, a reta vai cortar no menos 2. Bom, olhou para o gráfico, viu onde ela cortou o eixo x? Aquele pontinho é a minha raiz. Bom, beleza? Aqui, função h de x, tá? Então, de cara, pessoal, eu já sei que ela vai cortar no 4, tá? De cara. Então, eu sei que ela vai cortar aqui, ó. 1, 2, 3, ó, de cara, certo? Porque quando o x for 0, o y vai ser 4, tá? Onde ela vai cortar o eixo x? Aí você vai resolver a equaçãozinha. Então, menos 2 mais 4 igual a 0, tá? Então, menos 2x igual a menos 4. Troca o sinal dos dois lados, ó, 2x igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, beleza? Então, quando o x for 2, ó, o y vai ser 0. Então, ele não sobe nem desce, ele fica aqui em cima do x, ó, beleza? Tem os dois pontinhos, traça a minha reta. Ela vai ser decrescente, como já dava para saber, né? Porque o a aqui ele é negativo, beleza? Ok, pessoal? No exercício número 2, aí, pessoal, ele é o contrário, tá? Ele te deu os pontos e ele quer que você encontre quem é a função. Então, presta atenção nesse exercício, que é muito comum cair em provas, tá? Ó, aqui, o que acontece? Ele quer que você descubra quem é a função. Para você descobrir quem é a função, você tem que achar quanto vale o A e quanto vale o B. Só que ele te deu algumas informações, ó. Quando você
quando o x for 2, ó, quando você entra com o 2, ele te devolve o 0, tá vendo? Ó? Então, quando o x for 2, significa que o y vai ser 0, tá vendo? E aqui, ó, quando você entra com o 0, ele te devolve o 3. Então, quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a 3. Aí você substitui aqui, né? Lembrando que o f de x é a mesma coisa que y, então vai ficar y igual a x mais b, tá? Você vai trocar os valores de x e do y, tá? E vai resolver o sisteminha. Então, vamos lá, ó. Quando o x for igual a 0, então vamos usar qualquer uma das duas aqui, tá? Vou começar por essa. Quando o x for igual a 2, eu sei que o y vai ter que dar 0. Então, ó, vou trocar o x por 2 e o y por 0, tá? Então, no primeiro caso, a gente vai ter o seguinte, ó. Y igual a 0, igual, e o x igual a 2, tá? Então, vai ficar o x igual a 2, pessoal, então aqui vai ficar 2a, certo? Mais o b. Então, essa aqui vai ser a minha equação 1. Beleza? Agora, outra equação, tá? Vou usar essa informação aqui, ó. Quando o x for 0, o y vai ser 3. Então, o y vai ser igual a 3 quando o x for 0. Só que quando o x for 0, pessoal, essa parte vai anular, né? Então, vai ficar 0 vezes a. 0 vezes a vai dar 0. E vai sobrar quem? O b. Então, vai ficar 0 mais b. Essa aqui é a equação 2. Daqui a gente já sabe o valor de b. Então, daqui a gente já sabe que o b, dessa equação aqui, ó, a gente sabe que o b é igual a 3. Beleza? Agora você vem na equação 1 e substitui o b por 3. E daí você vai ter o valor do a. Tá? Substituindo 2 em 1. Então, substituindo 2 em 1, aí a gente vai ter 0 igual 2a, o b vale 3. 2a mais 3. Tá vendo? Ou seja, agora você acha o valor do a. Passe 3 para lá negativo. Então, vamos ficar com menos 3 igual a 2a. O 2 está multiplicando, você passa ele dividindo. Aí a gente vai ter que a vai ser igual a menos 3 dividido por 2. Ou, na forma decimal, menos 1,5. Tá? Então, quem que vai ser a minha função, pessoal? Já achei o a, tá? Já achei o valor de a. Já achei o valor de b. Agora, a minha função vai ser f de x igual. O a vale menos 1,5. Então, vai ficar menos 1,5x. E o b vale 3. Mais 3. Beleza? Certo, pessoal? Então, tá aí minha função. Alguma dúvida? Dá um joinha aí se entenderam, por favor. Beleza? O exercício número 3. O exercíciozinho aí do Enem, tá? Bem facinho, bem tranquilinho. Então, vamos acompanhar aí. Posso tirar a folha, pessoal? Você está aqui em que página? Estou no módulo 21, exercícios do módulo 21. Página 39. Mas que alternativa ficou então a 2? Eu não encontrei nenhuma, assim. Eu coloquei a Tá com por fração, causa né? que é menos 1,5, aí dá 3 sobre 2. É, que tá com fração. Eu coloquei em decimal, mas ele tá em fração, tá? Então, assim, ó.
F de x, o A vale menos 3 sobre 2, certo? Então vai ficar menos 3 sobre 2x mais 3, tá? Que é a alternativa A. Beleza? Obrigadão. Imagina. No exercício 3, pessoal, exercício do Enem, tá? Ele diz o seguinte: a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força da atração entre duas massas. Ela é representada por essa expressão aqui, tá? Então, o que essa expressão fornece para a gente, tá? A força que existe entre dois corpos, ok? Isso vai depender do quê? Vai depender da massa desses corpos, da gravidade e da distância entre eles. Obviamente, pessoal, quanto maior for a distância entre os corpos, né, menor vai ser a força, né? E vice-versa. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força. Então, ele dá essa expressãozinha aí, em que M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal da gravitação, e F, a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando pela Terra. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem o planeta Terra, certo? A gente tem aqui os satélites, tá? 5 satélites. O que acontece? Como eles fazem uma trajetória circular, pessoal, vocês concordam comigo que a distância, por exemplo, ó, o satélite E, certo? A distância sempre vai ser a mesma, tá? Porque a trajetória aqui é circular, tá? Então, a distância, ela vai ser sempre a mesma. Mesma coisa com os outros satélites, tá? Pelo fato da trajetória ser circular, a distância sempre vai ser a mesma, tá? Ele pode aqui ficar andando, né? Pode, qualquer momento aqui da trajetória, a distância sempre vai ser igual. Aí ele pergunta, qual gráfico expressa a intensidade da força em que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo. Em função do tempo. Jefferson, mas na formulinha aqui, ele não aparece o tempo, né? Aparece a distância. Ok, pessoal. Só que, vamos pensar o seguinte, ó. O que acontece? O que é constante aqui na minha formulinha? O que não muda? Bom, vamos pensar aqui, na Terra, nesse satélite E aqui. O que vai ser constante, pessoal, é a massa deles, certo? O M1 e M2, eles são números, eles são valores constantes. A constante gravitacional, tá, também vai ser uma constante, vai ser número. Então, ó, o G, o M1 e o M2, eles são valores fixos, tá? Valores constantes. Então, eu posso trocar eles por um número qualquer, tá? Então, eu vou substituir essa partezinha aqui da fórmula por uma constante K qualquer, tá? Então, a minha formulinha ficaria assim, ó, F igual a K sobre D ao quadrado. Aí, como eu falei para vocês, ó, conforme você aumenta a distância entre os corpos, a força vai diminuir. Então, quanto mais distantes, menor vai ser a força, tá? Quanto mais distantes, menor vai ser a força. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força, tá? Então, no caso aqui, qual satélite está exercendo maior força sobre a Terra? O Ezinho, tá? Porque ele está mais perto, beleza? Só que ele quer em função do tempo. Tudo bem, pessoal. Como eu falei para vocês, ó, o tempo pode passar. O tempo pode passar. Vocês concordam comigo que a força sempre vai ser a mesma? Tá? Ou seja, a força em função do tempo vai ser uma constante, porque não interessa quem é o tempo. A força desse satélite aqui, ó, sempre vai ser a mesma.
Tá vendo? Não importa o tempo está passando, tá? O satélite está aqui girando em torno da Terra, o tempo está passando. Como a distância não muda, a força também não vai mudar, ok? Então, a grandeza, força e tempo elas vão ser uma constante, tá? Porque a força sempre vai ser a mesma, independente do tempo. Agora, se você analisar pelos gráficos, qual deles tem que ter uma força maior? O E, tá? Porque ele está mais perto da Terra. Qual deles vai ter menos influência? O A, porque ele está mais longe da Terra. Então, de acordo com os gráficos aí, ó, tá vendo aqui? Ó, todas as forças vão ser constantes, tá? De qualquer satélite, tá? Porque a distância não muda, tá? Então, o satélite E vai ter sempre a mesma força. O satélite D sempre vai ter a mesma força. O C é a mesma coisa, o D é a mesma coisa, o A é a mesma coisa. Então, todas elas vão ser constantes. E a gente viu que gráfico de função constante vai ser retas horizontais, tá? Só que quem que vai ter a maior força? O Ezinho, tá? Porque ele está mais perto da Terra. Então, de acordo aqui com as informações, ó, a ordem vai ser o E, depois o D, aliás, o E, o D, o C, o B e, por último, o A. O A é que tem a menor força. Aonde está o eixo da força aqui, ó? No Y, tá vendo? Certo? Então, aqui, de acordo com as informações, o E, ele tem que ser o que exerce uma força maior, tá vendo? Por isso que ele está mais alto aqui. Depois o D, depois o C, depois o B e, por último, o A. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Entenderam? Por que são retas? Porque elas são retas porque a força ela é constante, tá? De acordo com o tempo. Para qualquer tempo, você sempre vai ter a mesma força. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta, letra B. Alguma dúvida, pessoal? Vamos... Eu não tenho. Não? Tranquilo? Vamos para o próximo módulo, tá? Vocês já podem fazer as tarefas dessa parte, tá? Eu vou deixar para vocês também, pessoal, os exercícios extras desse módulo, tá? Então, na próxima aula, vocês vão fazer desse módulo, tá? Os exercícios extras, tá? O 4 e o 5, e os exercícios verdes, tá? O 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Desse módulo dos propostos. Vai ser o mesmo esquema, você vai me fazer, tirar foto e vai me enviar, combinado? Mesmo esquema, que eu estou anotando aí os que vocês me entregaram. Tranquilo? Anotaram aí? Vamos falar um pouquinho agora do módulo 22, um módulo curtinho e facinho também. Bem tranquilinho. Então, no módulo 2, vou pegar aqui minha folhinha. No módulo 2, ele fala sobre função linear. O que é uma função linear? Pessoal, uma função linear, ela nada mais é do que uma função do primeiro grau em que o b é igual a zero. Tá? É um caso particular de uma função, tá? De uma função do primeiro grau, em que o b ele vai ser zero. E aí a minha função vai ficar assim, ó, f de x igual a algum número vezes o x. Ou seja, não vai ter a parte b, tá? Não vai ter o coeficiente não vai ter o coeficiente b, vai ter apenas o coeficiente angular, o coeficiente a, beleza? Então, função linear sempre vai ser algum número vezes o x. É isso que vai ser, tá? Então, por exemplo, aqui, se a minha função for f de x igual a 2x, tá vendo? Se o x for 1,
o y vai ser 2, que vai ser o dobro, né? Se o x for 2, o y vai ser 4. Se o x for 3, o y vai ser 6. Se o x for 4, o y vai ser 8. E assim por diante. Isso caracteriza uma função linear, tá? O b ser igual a 0. O que acontece no gráfico de uma função que vai ser linear? Ué, se ela é um caso particular da função do primeiro grau, obviamente, pessoal, que essa função ela vai ser uma reta, certo? Só que essa reta ela vai ter uma particularidade. Qual que vai ser a particularidade da reta? Ela sempre vai passar pela origem, tá? Pelo ponto 0, 0. Isso é meio que fácil de perceber. Porque, ó, pessoal, quando o x for 0, o y vai ser 0, não vai? Porque a função linear é algum número vezes o x. Se o x é igual a 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, obrigatoriamente, tá, a reta de uma função linear vai passar pela origem, por esse pontinho aqui, certo? Que é o 0, 0. Tá? Então, quando o x for 0, né, o y vai ser 0. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, y igual a 3x, né? f de x igual a 3x. Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for igual a 1, o y vai ser 3. Tá? Beleza? Então, traçando aqui minha reta, eu sei que ela vai obrigatoriamente passar por aqui. Tá? Então, quando o x, isso aqui já é um pontinho, né? Quando o x for 1, ó, o y vai ser 3. Ó. Então, você vem com ela aqui, subiu até o 3. Você tem o outro pontinho ali. Tá? Pronto, você traça a sua reta. Tá? Sempre vai passar pela origem, tá? Sempre. Opa, acho que deu uma travada aqui. Peraí. Ok? Ele travou aí para vocês, pessoal? Deu uma travada aqui, peraí. Peraí, pessoal, deixa eu dar uma destravada aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo voltar. Peraí que deu uma travadinha. Certo, pessoal? Ok, o que é uma função identidade? Tá? Então, a função linear ela tem essa característica. Tá? O gráfico vai passar pela origem. Quando você tem uma função identidade, o que é uma função identidade? É um caso particular da função linear, tá? Em que o a é igual a 1. Por que ela chama identidade? A palavra identidade ela dá a ideia justamente de coisas idênticas. Tá? Então, o y ele vai ser idêntico ao x. É como se você tivesse o 1 multiplicando o x aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então, função identidade é o caso particular em que o a é igual a 1. E aí o y vai ficar exatamente idêntico ao x. Então, quando o x for menos 1, o y também vai ser menos 1. Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for 1, o y vai ser 1. x2, y2 e x3, y3. Bom? Então, aqui, como é que vai ser o gráfico? Bom, obrigatoriamente vai ser uma reta, vai passar pela origem, obrigatoriamente, tá? E aí tem mais uma característica, o gráfico de uma função de identidade, pessoal. Olha só, quando o x for 1, o y vai ser 1, né? Então, ó, x1, y1. Aí você vai ter esse pontinho aqui. Quando o x for 2, o y vai ser 2.
Então, ó, x2, y vai ser 2. x3, y vai ser 3. E assim por diante. A característica do gráfico de uma função identidade, pessoal, primeiro, vai ser uma reta, vai passar pela origem, né? Só que, além disso, ele vai dividir o quadrante exatamente na metade, certo? Os quadrantes ímpares, tá? Então, aqui, o quadrante 1 e o quadrante 3. A reta ela vai dividir exatamente na metade, ou seja, ela vai formar aqui um ângulo de 45 graus, tá? Aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus, porque aqui o quadrante ele é perpendicular, é 90 graus, tá? Então, aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus, beleza? Essa é a característica do gráfico de uma função identidade, beleza? Passa pela origem e corta exatamente na metade, beleza? Ok, pessoal? Uma outra coisa, tá? Voltando um pouquinho aqui na função linear. Uma outra coisa, pessoal, da função linear, a função linear, ela está muito associada à questão da proporção, tá? Por quê? Observe que, diferente da função do primeiro grau, em que a gente tem o termo b, aqui a gente não tem o termo b. Ou seja, o y sempre vai ser o múltiplo do x. Isso traz para a gente uma proporção entre o x e o y. No caso, observe o seguinte, qualquer valor, sempre que você pegar o y e dividir pelo x, você vai ter o azinho, né? Que aqui, ó, se você pode escrever essa função como sendo y igual a ax, né? O y igual a x. Quando você pega os valores do y e divide por x, você vai ter o seu coeficiente angular. Que nesse caso vai ser também a nossa constante de proporcionalidade. Então, quem que é minha constante de proporcionalidade aqui? É o 2. Tá? Observe, se você pegar 2 dividido por 1, vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, a gente fala que existe uma proporção aqui entre o valor do x e o valor do y. Beleza? Ok, pessoal. De teoria, dessa parte, não tem muita coisa. É isso daí, tá? Aí, na página... Tá? Pode pegar os exercícios aí da página 45. Vou fazer somente aqui o exercício 1. Na aula que vem, a gente continua, tá bom? Posso, claro. São os exercícios do módulo 21, os exercícios propostos, tá? Do módulo 21. E os exercícios extras, também do módulo 21. Certo? É da página, peraí. Ó, os exercícios extras estão na página 22, tá? Que vocês vão fazer, o 4 e o 5. Os exercícios propostos acho que estão na página 23, tá bom? Todos do módulo 21. Tá bom? O módulo 22 é o módulo da função linear e da função identidade. Beleza? A gente não vai, a reunião vai encerrar daqui a pouco, pessoal, tá? Mas só vou comentar aqui com vocês, tá? Exercício aí da página 45. Tá? Não vai dar tempo de fazer, mas eu só vou comentar, tá? Na aula que vem a gente já começa fazendo esses exercícios aí. Ele pede aí qual que é a relação que existe entre o lado e o perímetro de um triângulo, né? Triângulo, pessoal, é uma figura de 3 lados, tá? Se ele for equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, no caso de um triângulo, ó, que tem os 3 lados iguais, ele vai medir L, L e L. Tá vendo? Aí existe uma relação entre o lado e o perímetro. Qual que vai ser essa relação? O perímetro
vai ser igual a 3 vezes o lado. Certo? Isso aqui é uma função linear, tá? No caso aqui, o x seria o L, o y seria o P. Beleza? E o 3 seria o coeficiente angular ou a constante de proporcionalidade. Tá? Na aula que vem eu retomo a partir daqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Faça os exercícios, tá? E me envie. Tá bom, galera? Então é isso.